Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite. Eu não sei exatamente que momento você está nos vendo, mas este é um encontro, aquele famoso encontro inteligente, com pessoa inteligente e que vale a pena a gente ter um papo. Como sempre, é como se fosse um papo de bar, sem roteiro, sem censura. A gente vai viajar em torno de um assunto que a Ana Heisk, acertei a pronúncia. Acertou, muito bem. Não é todo mundo, não. Então, a Ana Heisk é uma amiga com a qual a gente tem uma liberdade até para fazer essa brincadeira. E olha só, primeira coisa, nós vamos partir de um tema com a Ana, que ela é especialista, e aí, conforme a Ana estiver discutindo esse tema, ela vai também se apresentar, obviamente, vai acabar falando de experiências, exemplos de trabalhos que ela desenvolveu. Então, o que chama muito a atenção quando alguém fala na expressão storytelling, ou se quiser falar em português, né, a contação de histórias, né? O que é isso? Contar histórias? A gente está acostumado a contar história para criança antes de dormir, a gente ouve a contação de história como alguém que muitas vezes está contando uma balela, mas aqui o papo é diferente, o papo é sério, a contação de histórias séria, e aí eu peço então, Ana, o que é contação de histórias? O que é esse tal de storytelling? Muito boa a sua pergunta, Mário. E eu, com muita satisfação, estou aqui para falar sobre isso para você e para todos que nos ouvirem, porque esse conceito de storytelling precisa abranger o mundo. Por quê? O storytelling é uma ferramenta poderosa de comunicação. E o que acontece hoje no mundo, né? Nas empresas, nas famílias? Os problemas mais complexos que a gente tem para resolver sempre são os problemas humanos. Você concorda, Mário? Problemas ligados Claro. ao ser humano, né? Então, o que acontece? Através do storytelling, a gente pode alcançar de forma humanizada essas pessoas. Então, quando você me pergunta, storytelling é contação de histórias? Sim, é contação de histórias, e a gente precisa ampliar esse nosso conceito. O que as pessoas geralmente pensam? Ah, o contador de histórias é aquela professora que está dentro da sala de aula? Correto. O contador de histórias é aquele que está nas bibliotecas? Corretos. Mas esse conceito foi se evoluindo até que chegou a grandes empresas. Então, hoje, nós temos grandes empresas, por exemplo, como Coca-Cola, como Nike, como Budweiser, que fazem a sua contação de histórias, o seu storytelling, muitas vezes sem mesmo mostrar o seu produto. É através só de conexões e de emoções. Então, o contador de histórias é muito Na mais do que realidade, simplesmente um educador. só para entender, não apresenta o produto, mas digamos, não detalha atributos do produto, mas apresenta só a marca dentro de um contexto. É isso. O que acontece, por exemplo, quando a gente fala em storytelling, esse instrumento poderoso que eu mencionei, o que é isso? O storytelling é muito mais do que uma narrativa, como muitos acham que é. O storytelling é quando você passa uma emoção. Então, o que acontece? A Coca-Cola, ela vende uma garrafa com líquido preto dentro, ou ela vende uma sensação de frescor? A Lacoste, por exemplo, quando ela vai fazer uma propaganda dela, ela faz uma propaganda cheia de emoções, cheia de sensações. É esse passar a experiência. Então, eu, dentro de uma empresa, eu posso usar a habilidade de storytelling para motivar a minha equipe, para conquistar novos clientes, para me comunicar com o meu público, porque a contação de histórias, a origem dela é muito antiga, não é verdade? Então, esse conceito que precisa ser esclarecido. Nós somos seres que a gente se conecta como? Através das narrativas. Então, esse é o jeito mais poderoso da gente se conectar, através das nossas histórias e do nosso diálogo. Então, deixa eu fazer aqui uma separação entre aquela contação de histórias, porque eu quero explorar os dois mundos, aquela contação de histórias voltada ao mundo empresarial, e como você também disse, a contação de histórias que você pode ter num núcleo de amigos, familiar, etc. Tá certo? E
Então, veja se eu estou certo ou estou errado, já que você é especialista, e o que eu vou levantar aqui é algo que pode ser dúvida de que também esteja nos livros. Quando a gente fala em contação de histórias, a gente trabalha muito com arquétipos do ser humano. A gente lida com determinado... Já que a gente quer despertar emoções, a gente vai trabalhar em torno de arquétipos do ser humano, que, como você também disse, é algo, estudos muito antigos. Talvez muita gente use a questão do arquétipo, né, associado ao de Jung, mas se a gente for lá para o passado, a gente tem aqueles arquétipos associados aos mitos. Então, essa é uma curiosidade que eu tenho, que eu gostaria que vocês, por favor, de uma maneira, obviamente, no nível mais básico, né, me explicasse como é que a gente traz toda aquela mitologia antiga para perto da contação de histórias. Se a gente faz qualquer história de criança, ela, de alguma maneira, ela está explorando arquétipos, e existem mitos e a mitologia antiga que tem relação com isso. Como é que a gente trabalha os diferentes aspectos da mitologia? Porque tem a mitologia grega, tem a mitologia romana, tem a mitologia celta, tem a mitologia dos índios, tem a mitologia dos vikings. Ou seja, como é que a gente junta tudo isso? E isso veio ao longo do tempo para os nossos dias. Como é que é essa relação? Desculpe, eu me estendi na pergunta, mas é porque eu quis contextualizar bastante para mostrar como é que essa história toda, que envolve crenças associadas ao ser humano, chega hoje no contexto da contação de histórias familiar para a criança, para o público. Exatamente. Eu vou fazer um apanhado voltando um pouquinho para trás sobre como começou a contação de histórias, né? Que ela começou em volta daquelas rodas de fogueira, né? E tinha o maior poder aquele que narrava melhor. Então lá a contação de histórias já era um instrumento de poder. Colocando toda essa questão dos mitos, essa questão mitológica que você coloca, dos arquétipos, o que acontece? Quando nós estamos falando de contação de histórias, na verdade, mesmo se você pega, por exemplo, um nicho de palestrantes, um nicho específico, cada um, na hora que se apresentar profissionalmente, ele vai vender a sua marca, cada um vai seguir um tipo de arquétipo. Um vai ser mais teatral, vai ser mais aquele bobo da corte, o outro vai ser mais aquele estilo intelectual. Então, isso vai ser segmentado conforme o perfil da pessoa, né? E o storytelling é uma habilidade que todo ser humano pode desenvolver, respeitando as suas características. Então, Mário, uma pessoa muito tímida, ela pode ser um excelente contador de histórias. Uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa... Então, isso vai na linha dos arquétipos, porque nós respeitamos o ser humano como um todo e cada um vai trabalhar dentro das suas possibilidades. E uma coisa muito importante também é toda a questão do inconsciente coletivo, né? Tudo que nós já trazemos de nossos antepassados e que vão formando e construindo a nossa história, esses assuntos, né, de storytelling, inconsciente coletivo, isso é falado até hoje. Eu vou te dar um exemplo bem atual. Semana passada eu assisti a um congresso da Faculdade de Unicinos, lá no Rio Grande do Sul, não sei se você já ouviu falar, e os grandes palestrantes... Lá em São Leopoldo. Isso, lá em São Leopoldo, terra do meu marido. Lá. Então, lá teve a Unicinos Cognition, foi um congresso interessantíssimo, e eu observei vários palestrantes falando dessas questões, né? Então, é um assunto muito atual, é um assunto muito moderno, e como eu já falei, que não se restringe àquela coisa da mãe contando a história para o filho dormir. O contador de histórias hoje está em vários lugares, em vários palcos, e lembrando, todos nós somos contadores de histórias. Alguns com as habilidades mais desenvolvidas e outros menos. Mas a habilidade é uma coisa que todo mundo pode desenvolver. Você concorda? O que a gente ouve muito, eu concordo que, em geral, qualquer tipo de competência, as pessoas têm competências, algumas mais desenvolvidas, outras menos, e qualquer tipo de competência pode ser trabalhada e
e desenvolvida sem problemas. Provavelmente, alguém que não saiba contar histórias é porque uma ou outra competência precisa ser desenvolvida. Mas, em relação ao que você falou, aí você disse um palestrante ou alguém que também conta histórias. Aí vem a seguinte dúvida ou pergunta. Um palestrante, ele conta casos, e muitas vezes para ilustrar o que ele está dizendo, ou para reforçar o que ele está dizendo, né? Para mexer muitas vezes com a emoção da plateia num determinado momento da sua apresentação, ele conta casos. Esses casos, eles caem neste modelo de storytelling, mesmo que o caso não seja dele, a gente pode assumir isso como parte desse trabalho do contador de histórias? Sim, a partir do momento que eu estou narrando, eu estou exercitando, né? Eu estou usando essa ferramenta do storytelling. Então, eu até vou dar uma complementada. Alguns contam casos e outros contam, às vezes, a própria história de vida, alguma passagem que dê para contextualizar na palestra. E por isso que o tão bacana do storytelling é exatamente isso, que para você ser um storyteller, Mário, você não precisa ser pós-doctor em Harvard. Você tem pessoas que são analfabetas e têm histórias brilhantes para contar. São aquelas histórias que vêm de geração em geração, passando, né, de vô para filho, para neto. Então, o storytelling traz muita riqueza, porque eu não vou chegar lá e vou simplesmente proferir uma palestra decorada com puros conceitos. O storytelling, ele entra quando você começa a trazer emoções para se conectar com essa plateia. Isso que é a diferença. Você vai ver muitos palestrantes, já que nós estamos falando deles, que somos também, né? Você vai ver muitos palestrantes que vão talvez não usar essa habilidade tão forte de conexões. Os que tiverem as melhores histórias, as mais cheias de emoção, são, com certeza, os que vão melhor se conectar com a sua plateia. Agora, eu vou te confessar um problema meu, pessoal. Eu nunca consegui, apesar de algumas vezes eu ter tentado, eu nunca consegui contar piada em momento de palestra. Não que eu faça uma palestra muito séria, aquela palestra fechadona, não é isso. Eu até busco ter um grau de intimidade com a plateia, uma certa irreverência até, mas eu não consigo contar piada. Eu não consigo falar uma palavra mais forte, como muitos falam naturalmente, e que a plateia acha graça. Eu estou comentando isso, então, eu estou contando uma história minha, tá certo? Eu não consigo fazer isso. E aí vem a seguinte pergunta: existe algum indicador, alguma forma de você sentir se aquela plateia, se aquele público, não necessariamente é uma plateia gigante, às vezes você pode estar fazendo um workshop com um grupo pequeno, né? Existe algum indicador de até onde vale a pena contar uma piada, ou provocar risada, ou até onde a gente tem liberdade para usar uma palavra mais forte? Então, eu quero te trazer esse tema porque isso faz parte até do inconsciente coletivo dos palestrantes, né? Com certeza. E eu não vejo problema algum não ter esse lugar, né, sentir confortável, você poder contar uma piada, fazer as pessoas rirem, porque você, Mário, pode muito bem se conectar maravilhosamente com o seu público através de uma história triste do que através de uma piada mal contada. O meu estilo também não é através de coisas cômicas. Eu acho maravilhosa essa linha cômica, mas aí a gente vai voltar para aquela coisa do arquétipo, né? Conforme os estudos de Jung, a gente tem lá os 12 tipos dos arquétipos, mas a gente tem que respeitar a individualidade de cada um. Se você tem um estilo que não é o estilo cômico, eu penso que você estaria desrespeitando a sua natureza se você tivesse que subir
subir num palco, você ia fazer, o tiro ia sair pela culatra, você ia desconectar. Agora, se você tem uma história verdadeira, emocionante, que não precisa ser engraçada, você vai se conectar profundamente com o seu público. E uma coisa também que eu queria dizer é o seguinte, as palavras são muito fortes. Então, quando a gente vai fazer uma palestra, ou quando a gente vai narrar alguma coisa para alguém, nesse mundo cheio de informações, cheio de conteúdo, eu acho que uma coisa bacana é a gente caminhar ir pelo caminho da simplicidade. As palavras simples, a forma simples de comunicar, né? Comunicar o essencial, comunicar o suficiente, é muito mais assertivo do que querer falar muito engraçado, querer falar muito rebuscado. Eu penso que a gente se conecta quando a gente é humano e é sincero com a sua própria natureza. Faz sentido para você? Com certeza. Inclusive, quando a gente fala em arquétipos, né, até talvez isso sirva como tema para outro bate-papo nosso, porque é realmente muito interessante se a gente não detalhar profundamente, mas se a gente coloca alguns atributos de cada um dos 12 arquétipos, né, seja o amante, seja o herói, seja aquele que se sente explorado, entre todos os outros, você vai ter, obviamente, pessoas que vão ver lá um equilíbrio. Eu sou um pouco desse, um pouco mais daquele. Isso. E isso você vai perceber como fica clara a maneira como você se comporta na vida perante a sociedade, perante as outras pessoas. Exatamente. Mas vamos falar de empresas? De empresas. Agora vem a questão, como é que é levar, digamos, este conceito do storytelling para dentro das empresas? Você já comentou um pouquinho antes, mas vamos agora um pouco mais... Para dentro das empresas. Porque quando a gente fala na marca, a marca tem atributos, ela tem história, ela tem elementos em torno da marca que permitem ela ser vista com a sua história e os vários aspectos que a compõem perante o público. Aquilo que, inclusive, como você disse, é o atributo da marca que vai ser representativo para ela ser lembrada ou não, né, para um determinado público. Então, como é que funciona essa questão de pegar a marca e desta marca extrair aquela parte da história que vai ser importante quando a gente trabalha na empresa? Perfeito. Ótima pergunta. Eu penso o seguinte, Mário, na verdade, todos nós estamos nos vendendo o tempo todo, né? Então, tanto cada indivíduo dentro da empresa, quando trabalha em equipe, como a empresa vendendo a sua marca. Então, esse storytelling é um instrumento que vai ser usado dentro da empresa, entre as equipes e gestores, como a empresa para fora para se comunicar com o seu público, né? Então, a gente mesmo já sabe disso, que tem empresas que comunicam de uma forma mais formal, tem empresas como a Nike que já se comunicam de uma forma mais descolada, a gente tem a Coca-Cola, como eu já mencionei, que se comunica de uma forma mais pela emoção. Quem que não fica pensando no Natal, aquele caminhão da Coca-Cola? São coisas, aquilo é puro storytelling, puro storytelling. Ninguém fala se tem mais gás ou menos gás, ou se estava gelado ou não. Todo mundo lembra daquele caminhão, né? Então, são artifícios que são usados dentro. E por isso que eu prezo por todas as pessoas que querem desenvolver as suas habilidades de storytelling, seja observando pessoas que comunicam muito bem, né? Ou seja, se aprimorando através da própria leitura, porque a leitura é uma das formas mais rápidas, penso eu, do ser humano poder se transformar, né? Quando a gente vai adquirindo conteúdo e quando a gente vai observando pessoas que a gente pode chamar de fora de série, a gente vai olhando mesmo quem são os nossos modelos. Puxa, se eu sou, por exemplo, um clown, quem é o clown que é o exemplo da minha vida de clown? Puxa, eu gostaria de me espelhar no Mr. Bean, eu gostaria de ou eu sou um excelente, eu sou um mágico, então eu vou me espelhar em quem? No storytelling de quem? Eu acho que sempre se nivelar pelo alto por pessoas que fazem isso muito bem. E a leitura, como eu já disse, eu acho que é um agente muito, muito importante, porque as pessoas que leem pouco, que leem quase nada, elas, na verdade, não se diferenciam das pessoas que não sabem ler. Você concorda?
Bom, na realidade, a leitura eu acho fundamental, e eu sou um absoluto crítico deste jeito que muita gente usa para escrever telegraficamente, seja por e-mail, ou seja o WhatsApp, É, Telegram, etc. Porque a minha conclusão é a seguinte: cada vez as pessoas estão sabendo escrever menos. E isto muito porque elas não estão sendo demandadas a escrever corretamente. Essa linguagem do mundo digital, ela faz com que as pessoas se despreocupem com pontuação, com acentuação, até muitas vezes com aspectos de concordância, porque, é. segundo elas, o que vale é mandar a mensagem logo. Eu vejo as pessoas clicando no celular com os dois dedos assim, eu fico meio desesperado. Agora, isso é por conta, pode parecer, né, que seja por conta, mas o cara já é um pouco mais velho e tal. Não é isso, não. Para quem está me ouvindo, o problema é você escrever de um jeito que gera ambiguidade. Você acha que escreveu e que o outro entendeu um negócio que ele acha que foi o que você falou, e quando vai se comparar tem uma diferença danada. Por isso é que muitas vezes a gente tem mal entendido, seja na família, na empresa, entre amigos, porque é um tal de linguagem cifrada, É. e quando alguém quer escrever um pouquinho mais organizado, e aí eu assumo, eu sou assim, um pouquinho mais organizado, para não gerar ambiguidade, muitas vezes o pessoal reclama que, poxa, mas vem um texto longo. Então, eu já tenho amigos que eu falo assim, para você, em vez do texto, eu vou gravar o áudio, porque aí não tem erro. Não tem Então, erro. isso que você falou, as pessoas vão deixando de ler, porque ler ocupa o tempo, que elas não estão entrando lá na internet e entrando numa mídia digital, que faz com que elas aprendam um processo errado de comunicação. Exatamente. Eu acho que, quando você me perguntou, eu não sei se exatamente era essa a resposta que você esperava, mas ler é fundamental. E escrever é mais fundamental ainda, porque é só praticando a escrita, Que a que gente. vem do conhecimento das palavras e da sintaxe, da concordância, que você vai conseguir criar uma boa comunicação. E hoje me impressiona a quantidade de gerentes e diretores de empresa. Muitos deles vão fazer curso de inglês e não sabem escrever bem em português. É um É. desastre. É. Eu que como mentor, como consultor, conselheiro de gestores, né, eu vejo muitos que são um verdadeiro desastre. E aí não adianta você querer preparar com aspectos de liderança, competência, comportamento, se a comunicação é uma comunicação pobre e ambígua. Excelente. Desculpe, eu me estendi, mas é que eu não resisti ao desafio. Então, foi muito bom o que você falou, porque na verdade todos somos uma marca, né? E como que nós nos posicionamos perante essa nossa marca? A nossa escrita também é uma forma de fazer isso. O storytelling, ele não é só necessariamente uma coisa verbal. Claro que ele é uma coisa por escrita também. E eu aprecio muito pessoas como você que são assim guardiões da palavra, do escrever bem, do escrever corretamente, porque a gente não pode deixar toda uma língua, toda uma história, toda uma estrutura ir embora por causa da pressa da humanidade, né? Então, o escrever bem, isso sempre vai chegar muito bem numa empresa, aonde você estiver. É melhor pecar pelo excesso do que pecar pela falta. E a gente sabe, Para né? não ser radical, eu acho que em uma conversa como a gente está tendo aqui, simulando, né, uma conversa de bar, a gente pode abstrair digamos, de tanto perfeccionismo, e a gente, numa conversa de bar, é obviamente que a gente jamais estaria tão preocupado para uma conexão de uma palavra, a Uhum. gente não bota no verbal, a gente não coloca vírgula. Então, Isso. a questão da comunicação, ela também tem contexto. O que Isso. eu aqui me referi muito, mas muito com foco, no contexto empresarial.
que era onde a gente estava antes falando, né? Isso, Da questão muito da contação de importante. história no contexto empresarial. Mas fica aqui o adendo. Num bate-papo informal entre amigos, você abre mão de determinados perfeccionismos do idioma. Mas também Exatamente. a gente não pode, como aquela pessoa que fala coisa desconectada, né? O famoso lé com cré que não soma. Exatamente. Então, você falou a palavra contexto. Eu me lembrei de um livro, Contextual Intelligence. Não sei se você já ouviu falar de Tarun Khanna. Ele fala uma coisa muito interessante, já que o garçom daqui a pouco vai chegar para fechar o bar, a gente pode ir já caminhando para uma dica de livro. E esse Contextual Intelligence dele, esse autor, o Tarun Khanna, ele fala de uma coisa muito interessante, que é a inteligência contextual. Porque hoje a gente fala muito da inteligência emocional, mas a inteligência contextual, ela é tão importante quanto. Então, só porque você falou essa palavra, me veio esse livro à memória. Esse conceito, alguns autores, principalmente americanos, eles Uhum, estão assumindo inteligência emocional social. uhum, Essa questão do social é exatamente aquela comunicação que a pessoa tem com as outras pessoas e com o uhum. ambiente. O Como é que ambiente. ela tem clareza, né, do ambiente. Então, esse conceito do emocional social, ele está muito próximo desse contextual. Então, independente do carimbo, a ideia é a mesma. Ou seja, não se olha mais a inteligência emocional de uma pessoa simplesmente da maneira como ela se vê e como ela vê os outros. Mas isso é ampliado da maneira como ela também tem clareza do contexto onde ela está inserida. Exatamente. Então, hoje, a gente estava falando da linguagem, que é tão importante, né? Uma linguagem para você escrever adequada, uma linguagem até para a gente falar adequada. Hoje, as empresas, muitas empresas, elas não estão mais só buscando pessoas fluentes em idiomas, elas estão buscando pessoas fluentes em diferentes culturas. Então, o mínimo que a gente pode é começar pela nossa, né? Falando adequadamente, escrevendo adequadamente, usando esse instrumento de storytelling, que é é a forma da gente, né, se colocar no mundo de uma forma adequada. E aí eu até queria também falar, a gente estava falando de leitura, né? Não sei se de repente a gente tem alguns ouvintes aqui que, eu não gosto tanto de ler, eu não tenho essa habilidade ainda. Eu queria encorajar esses nossos ouvintes para um desafio de lerem 5 páginas por dia, até daqui a um ano. Então, Mari, você é bom de matemática? Para ver quantas páginas que iam dar isso? Mais de 1.000, né? Assim de cara. 365 vezes 5, mais de 1.000. Bem mais de 1.000, né? Porque vai dar 1.800 e E vinte e alguma cinco. coisa. Então, Eu não errei a conta de cabeça, não, mas está ótimo. E 1.825. já, quem Alô? não gosta tanto de ler, porque o mundo hoje ele é muito sedutor da tecnologia e a Netflix e são os áudios, né? As coisas muitas vezes vão nos distanciando da leitura e da escrita. Então, esse convite eu queria deixar aqui antes que o bar feche. Então, De quem quiser eu vou fazer aqui em cima exatamente desse seu comentário, e eu vou fazer aqui uma chamada. Caso você que está nos vendo queira comprar esse desafio, mas fica muitas vezes na dúvida que livro eu vou pegar, eu vou dar uma sugestão. Pega um livro que você tenha lido lá no passado e faça uma releitura. Esse conceito ótimo. de releitura é fundamental para você, como um autoconhecimento até, e comparar como é que esta história, ou esse livro, esse conto que você lê hoje, como é que você compara, como é que ele bateu em você comparado lá com o que tinha acontecido no passado. Você Isso. vai perceber que aquela interpretação que você deu lá atrás vai ser diferente da interpretação de hoje. Isso vai te ajudar a pensar com tudo aquilo que os anos lhe trouxeram de aprendizado, de vivência, como é que uma simples história você interpreta de um jeito no momento e interpreta de outro jeito De no momento. outro jeito. E você Hum, estará lendo um livro que você gostou, sem se forçar a nada Isso. diferente da leitura.
Bom, E se alguém, Mário, quiser se aprofundar da... Desculpe. É que o garçom está fazendo sinal. Então, se alguém quiser ler alguma coisa sobre o storytelling dentro das empresas e das corporações, tem uma autora que se chama Marta, com TH, Terenzo, com 2 Zs, Marta Terenzo. E ela é uma pessoa muito experiente nessa área, trazendo a contação de histórias para dentro das empresas. E, então, se alguém quiser navegar aí por novas leituras e novos mundos, eu deixo o nome dela. E também queria, não contei ao longo do nosso bate-papo de bar aqui, mas por incrível que pareça, eu fiz uma pós-graduação na área de contação de histórias, que essa era bastante ligada focada no mundo da educação, né? Então foi uma experiência muito bacana. E então eu tive contato com muitos educadores, com clowns, com mágicos, com atores. Foi uma experiência incrível, incrível. E depois poder fazer essa ponte para o mundo das corporações, né? Porque foi assim, eu nem sabia que existia uma pós-graduação nessa área e eu queria dar uma guinada, porque eu vim do mundo corporativo, né? Eu trabalhei 10 anos na empresa Mercedes, multinacional, alemã, aquela coisa. Então eu falei, agora eu vou dar uma navegada pelo mundo da educação, porque eu acredito que a gente só vai mudar o mundo mesmo se for pela educação e começando pelos jovens e pelas crianças. Eu agradeço muito esse convite, foi uma delícia estar aqui com você. Tá, eu agradeço também. E olha, hoje a gente está fechando o bar à distância. Um dia, quem sabe, a gente vai estar numa mesa de bar e aí a gente tem que esperar também a casa fechar, porque a conversa vai longe. Eu fico muito feliz com o nosso bate-papo e acho que a gente trouxe muita informação interessante para quem, de alguma maneira, não sabia o que era o storytelling e mesmo para quem já sabia, e pôde reciclar alguns conceitos. Então, um grande abraço, muito carinho. Obrigada. E a gente vai ter a chance de manter outras conversas no futuro, com certeza. E boa sorte também no teu caminho, né, de palestrante e contação de histórias em empresa. Exatamente. E eu estou muito curiosa para saber dos nossos ouvintes se os que já leem vão ler muito mais páginas do que hoje. Depois eles podem contar para a gente, né, Mário? Tá bom, tá bom. Eu vou deixar no vídeo, vou deixar o teu Instagram. Você prefere o Instagram ou para contar? Pode ser o Instagram, @AnaRaiski, que pode ser. Vou deixar então o Instagram e depois, quem quiser comentar, já faz contato direto. Tá bom? Então, ótimo. Obrigada. Beijão, tchau. Tchau, obrigada.